pessoas! Tudo bem do lado daí? Espero que esteja tudo bem do lado daí. Começando mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu queria contar um pouco pra vocês da minha experiência colocando o implante. Um implante, sabe? Aquele implante aqui no Hospital Público, né, de Portugal. Mas antes de mais nada, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E também curte, deixa um comentário. Sempre que possível, nós vamos estar lá respondendo você e tirando as suas dúvidas. Vamos para o vídeo de hoje. Antes de começar a falar do implante, vou contar um pouco sobre o meu histórico até aqui. Eu usei durante muito tempo o DIU de cobre, porque eu coloquei no Brasil quando o Cris nasceu, quando meu filho nasceu, há muitos anos atrás. Ele tinha uns 2 aninhos quando eu coloquei o DIU de cobre. E na época, pra mim, foi uma decisão muito assertiva, porque eu não queria ter nenhuma influência hormonal no meu corpo e pronto, foi muito bom. Eu tive uma experiência muito boa com o DIU de cobre, apesar de já ter visto muitas pessoas que não tiveram tão boa experiência assim. Ele sim aumenta um pouco o fluxo da menstruação e também acaba provocando um pouco mais de cólica. Porém, como eu já tinha um fluxo de menstruação bem mínimo, assim, nunca tive um fluxo muito intenso, eu usei ele durante 7 anos e foi super ok pra mim. Porém, eu já tava, assim, querendo trocar por algum outro método. E eu coloquei na minha cabeça que talvez seria melhor agora eu usar algum método que tivesse alguma ação hormonal. Não sei porquê, eu achei que talvez me faria bem, não sei. Pronto, eu tinha decidido que eu queria trocar o meu DIU de cobre pelo DIU de Mirena, porque o DIU de Mirena ele pode interromper a menstruação e tudo mais, e acho que eu, como todas as mulheres, odeio ficar, né, nesse período. Então eu falei, por que não? Vamos ver. Então eu marquei uma consulta com o meu médico. Eu tenho já médicos de família aqui em Portugal, mas para quem não tem, é só ir em uma consulta no centro de saúde, numa consulta de recurso e falar com algum médico que esteja ali fazendo atendimento naquele dia. Como eu já tenho médico de família aqui em Portugal, eu marquei uma consulta com o meu médico de família e, bom, eu conversei com ele, dessa mesma forma que eu tô conversando com vocês. E ele me perguntou qual o método que eu queria, pelo que eu queria trocar, e eu disse que eu queria o DIU de Mirena. Mas também contando pra ele todo o meu histórico de muita TPM que eu tinha, ficava muito estressada durante, né, o período da TPM, muito inchaço e tudo mais, ele me indicou o implante, né? Depois eu fui perceber que aqui em Portugal os médicos têm o hábito de colocar implante em todo mundo. No Brasil, pelo menos até a época que eu morei, não era tão comum ainda, pelo menos no hospital público. O DIU já estava mais comum, porque eu coloquei no Brasil o DIU por um hospital particular, mas eu também tinha tentado colocar pelo público e assim, eu fiz todo o processo para colocar no público e não consegui colocar na época porque, enfim, eu tive um probleminha e não consegui colocar o DIU, mas não foi por nenhum problema com o médico do hospital público, né? E depois, como eu tinha convênio, eu acabei em outro momento colocando pelo convênio. Mas aqui, eu já tinha ouvido, assim, falar também que eles colocam o DIU, né? Tanto de cobre quanto de Mirena, aqui nos hospitais públicos, no centro de saúde. Apesar de não conhecer mesmo, assim, alguém que já tenha colocado no centro de saúde aqui. E já o implante, eu já conheci algumas pessoas que usaram. Muitas pessoas me relataram que não tiveram boa experiência com o implante, porém, eu quis testar, porque cada organismo é um organismo. Às vezes, o que não foi bom para uma pessoa às vezes não significa que não vai ser bom pra mim, porque o DIU de cobre foi a mesma coisa. Muitas pessoas relatavam que não teve boa experiência, que não foi bom, e pra mim foi bom. Então eu falei, eu vou fazer um teste, mesmo que muitas pessoas relatem que não tenha sido bom, que não tenha sido uma boa experiência. Eu vi uma médica que eu acompanho no Instagram, ela é médica ginecologista e ela usa o implante e ela recomenda muito e pronto, pra ela foi muito bom. Então eu falei, vou testar. Bom, faz exatamente uns 45 dias que eu tô usando o implante. O que eu tenho pra falar? No dia que coloca, dói. Eu achei que dói mais até do que o DIU, né? O DIU, ele dói um pouquinho, mas é uma dor bem momentânea. No momento que tá sendo inserido, você sente uma cólica, né, bem forte. Mas você já sai do consultório, assim, super bem. E vida que segue. Às vezes tem um pequeno sangramento, alguma coisa assim, mas nada fora do normal. Já esse implante,
eles colocam, uma agulha bem grossa, é um aparelhinho que eles dão um disparo, como se fosse uma pistolinha. E aí, né, tem a distância, fica bem aqui. Fica bem nessa parte de trás do braço. Dá pra sentir, né, e o médico até fala pra gente ir sentindo, porque ele pode se movimentar dentro do nosso braço. E eu achei que foi bem dolorido, assim, apesar de eles colocarem uma anestesia local, né, eles colocam uma anestesia local. E aí eles fazem o processo. Quando ela começou a furar o meu braço, eu não senti. Mas teve um momento que ela aprofundou mais, porque acho que tem um lugar certo que tem que ficar. Então aquele aparelhinho que ela coloca já, ele entra assim, da maneira como que tem que ficar mesmo, né? E aí quando ela começou assim, eu não senti. Mas quando ela aprofundou, aí eu senti um pouco. Mas beleza. Eles colocaram, ela colocou, foi uma médica, muito atenciosa por sinal. E aí eles fazem um curativo e falam que você não pode tirar o curativo durante 2 dias, né? Sem ficar com aquele curativo, porque fica um buraquinho, um pequeno buraquinho na pele. E aí, assim, eu não sei também se é porque no mesmo dia eu tomei uma vacina. E eu precisava atualizar algumas vacinas minhas aqui em Portugal. E justamente no dia a minha enfermeira tava lá, porque aqui a gente tem médico de família e enfermeira de família. Então a minha enfermeira também tava lá e ela já tinha várias vezes me pedido pra levar a carteira de vacina, pra ver se precisava atualizar alguma vacina. E realmente precisava, que era vacina de antitétano, né? E aí eu precisei, ela falou, vamos já aproveitar e resolver tudo. E aí, no mesmo dia, eu já tomei a vacina no mesmo braço, porque a vacina tinha que ser nesse braço também. Então, assim, eu já saí de lá com o braço bem dolorido e eu fiquei com o braço dolorido, assim, por quase 2 semanas. Bem dolorido mesmo. Também ficou bem inchado, assim. Tanto aqui onde eu tomei a vacina, ficou um calombo mesmo, assim. E aqui também, na onde tá o implante, também ficou um pouquinho inchado e ficou um hematoma, né? Tipo, bem roxo, assim. Mas depois que melhorou, assim, que parou de doer, foi mais tranquilo. Nesse mesmo dia que eu fiz todo esse processo, eu também consegui fazer o Papa Nicolau, que é bem difícil pra fazer aqui em Portugal, porque diferente do Brasil, aqui eles fazem os exames preventivos das mulheres, os mesmos que a gente faz no Brasil, só de 5 em 5 anos. E no Brasil a gente consegue fazer todo ano. Eu, às vezes, fazia até de 6 em 6 meses, porque eu sou muito bitolada e eu, como sempre tive convênio no Brasil, lá não tem problema. Você fala pro médico que quer fazer e pronto, eles já agendam e você vai lá e faz. Então eu fazia todos os exames, assim, periódicos, certinho. E aqui eu já tinha pedido pro meu médico de família, ele falou que não tinha necessidade, porque eu não tava, assim, com sintoma de nada, né, não tinha nenhuma queixa, então não era necessário. Mas nesse dia eu tinha passado não com o médico de família, eu passei com a enfermeira e com uma outra médica, que acho que era uma ginecologista. E aí a enfermeira perguntou pra mim, você quer fazer o Papa Nicolau? Como você nunca fez aqui em Portugal, então a gente já acolhe também o Papa. Então nesse dia eu resolvi toda a minha vida, eu achei ótimo. E pronto, tô com o implante desde então. O que eu tenho sentido com esse implante? Além da dor, que eu fiquei com muita dor no braço, o DIU é muito diferente, né? Você sai de lá sem dor praticamente nenhuma, no outro dia já vida normal. Eu fiquei com dor no braço durante uns bons dias. Mas além disso, eu comecei desde então a ficar muito enjoada, com náusea, todos os dias, assim, qualquer horário do dia, principalmente pela manhã, como se fosse uma gravidez mesmo, sabe? Quando eu acordo de manhã, eu já acordo com aquela náusea, aquele mal-estar. Se eu for imediatamente escovar o dente, é bem capaz de eu colocar tudo pra fora logo cedo, aliás. Colocar tudo pra fora o que não tem, né, com o estômago vazio logo de manhã. E no decorrer do dia, eu continuo sentindo essas náuseas, principalmente quando eu fico muitas horas sem comer, às vezes quando eu sinto algum cheiro de comida. Assim, de fato, uma sensação como se eu estivesse mesmo grávida. É um aumento dos seios, das mamas, eu senti que meus seios cresceram bastante. E assim, como se fosse uma tensão pré-menstrual, quando a gente fica um pouco com o seio mais sensível, dolorido e inchado. Porém, já tem 40 dias e a sensação não passa, né? Não melhora. O seio tá sempre bem dolorido. Se eu bater, se eu fizer qualquer coisa, dói muito. A auréola também bem sensível e o seio muito sensível. Mas assim, o que mais tem me incomodado mesmo é a questão dos enjoos. Eu tô passando muito mal e, bom, falam que o período de adaptação é pelo menos aí de 2 a 3 meses. Mas como eu tenho me sentido muito mal mesmo, eu já estou pensando em marcar novamente o meu médico pra pedir pra tirar, né? Porque depois de ouvir tantos relatos também de muitas pessoas que não se adaptaram e depois também de pensar, caramba,
Isso deve ser uma dose gigantesca de hormônio entrando no meu corpo. Eu decidi que eu não vou continuar. Então, possivelmente nos próximos dias eu vou já agendar uma consulta para tirar. Eu acho que para tirar também deve doer um pouquinho. Tem uma amiga minha que teve que fazer um cortezinho e até levar um pontinho, porque o dela ela usou durante 3 anos e aí acabou ficando mais profundo, né? O meu tem só 40 dias. Mas enfim, se eu realmente decidir tirar, o dia que eu for tirar, tento gravar alguma coisinha pra vocês. E é isso. É claro que essa é a minha experiência. Não estou dizendo que todas as mulheres vão sentir a mesma coisa. Até porque normalmente também o que eu vi muitas mulheres relatando é que tiveram escapes, né? Ficam com aquela borrinha na calcinha durante o longo do mês inteiro. Eu não tive nada disso, que é um ponto positivo. Porém, a questão mesmo é que eu tenho passado muito mal, assim. Tem dias que eu tô realmente muito indisposta. Então, por isso, eu não sei se eu vou suportar ficar com essa indisposição, esse mal-estar aí e correr o risco de depois não passar, né? Depois dos 3 meses eu continuar com esses sintomas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber como tem sido essa experiência. Claro, como eu já disse, é a minha experiência. Não significa que se você colocar, você vai sentir as mesmas coisas, vai ter os mesmos problemas. Mas eu tô trazendo aqui porque eu acho bem válido trazer como foi pra mim, né? E é isso, espero ter ajudado, espero ter tirado alguma dúvida. O vídeo de hoje é esse, um beijo e até o próximo.